Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio. A todo peito, correu, atirou e gol! Lata d'água na cabeça. Nas ondas do rádio. O irmão dele o inspirou a entrar no rádio. Em 1986, ele estreia como radialista na Rádio Teresópolis. Claro que da Rádio Teresópolis ele passou pela Rádio Ativa FM, além da Rádio Mundial, da FM O Dia e também passou pela Geração 2000 AM. Eu falo dele, Carlos Cianella, nas ondas do rádio. Grande Carlinhos. E aí, tudo bom, Arthur? Prazer Querido, estar aqui. Prazer enorme, prazer é nosso. E claro, uma figura importantíssima hoje aqui nas ondas do rádio. A gente vai contar um pouquinho da história do Carlos Cianella, dessa trajetória, né? Apesar da idade, que aparentemente o pessoal pensa que ele é antigo, digamos, de idade, mas não, ele realmente é novo, né? Tem quantos anos, Cianella? 42. 42 aninhos. Então, realmente, pela trajetória dele, também começou muito novo, começou com 13 anos no rádio, especificamente na Rádio Teresópolis, e ele vai contar essa história, como o Carlos Cianella trilhou e ainda trilha no meio de comunicação e principalmente no rádio. Hoje ele trabalha na TV Globo, né, Cianella? Isso, exatamente. Começou a história no rádio em 1986. Exatamente. Meu irmão trabalhava lá na Rádio Teresópolis, né? Aí, como eu tava, eu morava no Rio, né? Aí vinha final de semana passar férias aqui, ou passar final de semana, né? Ou às vezes as férias. Aí vinha para Teresópolis e ficava ouvindo, né? Com meu avô o programa do meu irmão. Aí ficava encantado, né? Olhava pro rádio, pô, como é que pode meu irmão tá falando ali no rádio, né? Criança na época achava que ele tinha virado miniatura e estava ali dentro daquela caixa, né? Interessante. Aí depois, quando eu vim morar em Teresópolis, aí meu irmão falou, pô, vamos lá na rádio para você conhecer, né, ver onde eu trabalho e tal. E fui com ele, aí comecei a estagiar, era até o Manel operador, né? Aí ficava lá com o Manel, olhando o Manel operar o programa dele. E comecei a gostar, me interessar. Aí um dia oficializaram o meu estágio na rádio, né? Carlos era o gerente na época da rádio. Aí liberou que eu fosse todos os dias para Até então você não era locutor. Não, operador de áudio. Operador de áudio é que mexe numa mesa de áudio, né? Como exatamente nessa aqui que eu aprendi, né? nessa mesa aqui, que inclusive faz parte do cenário do programa Nas Ondas do Rádio. Tô me sentindo até antigo, né? Perto dessa mesa. É uma mesa que é uma rara, é um raro patrimônio do rádio teresopolitano, né, Cianella? Tem nem marca, né? Tem nem marca. Agora a marca é Zé Luiz. José Luiz Júnior, cedido aí pelo nosso colega, nosso amigo José Luiz Júnior. Aí você começou na Rádio Teresópolis em 1986. Exatamente. Aí comecei a estagiar, né, como operador. Ficava vendo lá o pessoal, Marbel Rodrigues, Zé Désio. Né, participava de toda a programação da rádio, né? Cheguei a fazer parte fazer programação, né? Inserir as músicas, quais músicas iriam tocar na rádio, na época até do Marcelo Rocha, né? E aprendi estúdio de gravação também, na época com o Sidney, o Marco Antônio, né? Também. Isso. E pegava tudo que eu podia aprender ali dentro de rádio, tudo que eu podia fazer, eu fiz ali dentro. Até então como operador de áudio. Como Agora, operador de áudio. como que surgiu, como é que você descobriu essa voz? E o Cianella tem uma das vozes mais bonitas do Brasil. É uma voz padrão Brasil. Hoje ele trabalha na TV Globo. Já cedeu a sua voz para a própria Rede Globo de televisão. Já trabalhou em diversas rádios no Rio de Janeiro. Como é que você te inspirou a fazer a locução? É engraçado estar falando voz bonita. Eu nunca senti minha voz bonita, nunca achei, né? Eu até faço locução, gosto de fazer, mas não acho minha voz bonita. Sempre foi modesto também, né? Quem me colocou para fazer programa foi o Eloy. O Eloy de Castro. Tinha um programa de 15 minutos na Rádio Teresópolis, era de 6 às 6h15, depois da Ave Maria e antes do programa do Lipe, né? Pra falar em Lipe, mandar um abraço pro Lipe, foi uma pessoa que me inspirou demais no rádio, né? No primeiro dia que eu fui pra rádio pra ver como funcionava a rádio, né? Aí eu tô saindo com meu irmão da rádio, aí encontramos o Lipe na porta da rádio. Aí ele falou assim, quem é o Paulo, pro meu irmão, né?
Aí meu irmão tá querendo vir pra rádio pra aprender aquele. Mais um pra passar fome. Então foi uma inspiração tremenda. Uma inspiração. Um abraço, Lipe. Um abraço ao José Carlos Lipe, da TV Cidade. Cianella, aí você... quando que começou mesmo como locutor? Então, aí faltou um locutor desse horário, de 15 minutos, que era o Pódio, um programa que tinha na Rádio Teresópolis, que apresentava as 3 músicas mais pedidas do dia. E naquele dia, a pessoa que ia fazer o programa tinha faltado por algum motivo lá. E o Eloy pegou, ele estava na rádio, dificilmente ele aparecia na rádio, né? Ele trabalhava na Rádio Mundial no Rio, então ele descia todos os dias. Aí nesse dia, ele pegou e falou assim, Cianella, vai lá e apresenta o programa. São 3 músicas só. Eu peguei, anunciava só 3 músicas? 3 músicas. Era abertura, aí tu anunciava o 3º lugar. Aí 2º lugar, 1º lugar e acabou. Vem aí José Carlos Lipe, o programa Esporte Total. Então eu peguei, apresentei, porque eu já estava acostumado a ver o locutor apresentar, né? O cara que fazia. Você já era o operador de áudio, já era o operador dele. Botava as músicas para o locutor falar. Então peguei e apresentei na boa, sem problema nenhum. Aí nisso ele pegou, na semana seguinte comecei a fazer um programa aos sábados. Sábado à noite na Teresópolis. E daí aí fui domingo, aí depois pintou um horário durante a semana, de meio-dia até as 3 da tarde, depois do Carlos José. Aí comecei a fazer programa musical. Daí foi para a Rádio Ativa FM? Aí fiquei 2 anos na Rádio Teresópolis, aí saí e fui para a Rádio Ativa. A Rádio Ativa é... Atual Novo Tempo, né? A Atual Novo Tempo, a extinta Rádio Ativa, era uma rádio popular. E o Carlos Cianella também fez parte da equipe, no qual nós temos aqui uma surpresa. Eu quero saber se você vai lembrar dessa surpresa. Um áudio seu na Rádio Ativa que você vai ter boas recordações. A voz dele totalmente diferente da voz atual. Então atenção, vamos ouvir agora a voz do Carlos Cianella na Rádio Ativa. Me parece que foi em 1989. Rara gravação do locutor Carlos Cianella. Vamos ouvir. Vem Cláudio Martins na sua incrível companhia até meia-noite. Companhia da gatíssima Cláudia Martins. Cláudia cheia de gás, chegando aqui com você pelo som da Ativa. Minha última de hoje tá aí, Simple Minds, Mandela Day. Até sábado, galera. Valeu demais a incrível companhia de todos. Fiquem agora com Cláudia Martins até a meia-noite. Cuidado com a mamãe, vai dar uma bronca. Cianella, essa gravação foi em 1989. Essa gravação, você lembra? Não. Não lembra dessa passagem? Você fez uma passagem para Cláudia Martins, que trabalhou muito tempo na Rádio Geração 2000 com você, né? E na época a Cláudia Martins te rendia, né? Você passava o horário para Cláudia Martins. Você não lembra dessa gravação, Zé? Não lembrava. 1989, a galera foi buscar lá no fundo do baú e o locutor não lembra. Para você, quanto tempo faz, né, Cianella? Pois tanta coisa, né, que vai passando, né? A gente dificilmente lembra, assim. Assim, tem coisas que a gente com certeza não tem como esquecer, né? Você trabalhou quanto tempo na Rádio Ativa? Olha, eu não lembro se foram 4 anos, porque eu saí da Rádio Ativa, aí fui para o Rio, né? Trabalhar no Rio, na Rádio Mundial. Depois eu voltei para a Rádio Ativa. Então, entre indas e vindas, foram 3 ou 4 vezes para a Rádio Ativa e para a Rádio Geração. Então, não sei assim precisar o tempo, né? Mas acho que da primeira vez, dessa aí de 89, acho que eu fiquei até 2001. Você trabalhou, falando de Rio de Janeiro, você trabalhou na Rádio Mundial também. Na época, a Rádio Mundial, gente, era um fenômeno de audiência, né? O pessoal aí, não vou falar o pessoal da antiga, mas o pessoal aí médio, né? Da idade média aí, 30 e poucos, quase 30 anos, já deve lembrar ainda da Rádio Mundial, que era uma rádio AM, mas com estilo de FM, tocava muita música. E só tinha locutor top, né? E o Carlos Cianella fez parte da equipe da Rádio Mundial, né, Cianella? Com certeza. Tive o prazer de fazer parte. Você apresentou que programa lá? Apresentei todos porque eu era folguista, né? Então eu fazia o programa do Eloy, o programa do Alberto Brizola, do Samuel França. Então eu fazia todos os programas. Tinha que saber fazer todos. Porque quando você é folguista, né, o cara tira férias ou fica doente, você que vai fazer. Você foi chamado, fez o teste, passou? Outra vez o Eloy, né? Uma pessoa que eu tenho muita gratidão é o Eloy.
Eloy estava ouvindo a Rádio Geração, eu estava fazendo o programa, isso depois de ter saído da Rádio Teresópolis, ter passado pela Rádio Ativa, e tive pouco contato com o Eloy. Aí um dia ele ligou para falar com o Bandeira Júnior, saudoso Bandeira, né? Uhum. Aí, enquanto a secretária foi chamar o Bandeira, eu estava fazendo o programa. Aí ele ficou me ouvindo pelo telefone, eu fazendo o programa, fazendo a passagem de uma música. Aí ele pegou, falou com o Bandeiro que tinha que falar e pediu pro Bandeiro passar o telefone para mim. Ele falou, pô, Senna, eu tava te ouvindo aí, tu vem aqui na Rádio Mundial amanhã, tal hora que quero conversar com você. Eu não sabia nem o que era, né? Aí, hoje, seguinte, devido às proporções, seria como um locutor de uma rádio de Teresópolis ser chamado às pressas para trabalhar na FM o Dia, né? Que era mais ou menos esse nível, né? Aí cheguei lá no Rio, sem saber até o que era, o Eloy, tu vai fazer um teste aqui agora. Teste de locução, que eles estão precisando de um locutor aí. Aí ele pegou, me passou um noticiário lá que tinha, né? Repórter Mundial. Aí me entregou o nome de 3 músicas, aí me apresentou o chefe de programação, era o Toledo. Aí falou, vamos lá no estúdio. Aí eu gravei. Aí o Toledo falou, ó, tu já começa a ficar aí no Rio amanhã. Pronto. Porque você já tem que ver, isso era uma quarta-feira. Aí ele, quinta e sexta você vai ver como funciona tudo, no sábado quero você no ar já. Olha que responsabilidade, Cianella. E naquela época eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha servido ainda o tiro de guerra, né? E eles me pediram o certificado de reservista, eu não tinha ainda. Olha, eu não sabia nem se ia poder ser contratado ou não. Aí, graças a Deus, eu sobrei no tiro de guerra, levei e consegui entrar. Já que a equipe de pesquisas aqui nas ondas do rádio é uma equipe bem capaz, conseguimos aqui uma gravação, também uma raridade, uma gravação. Você lembra quando você foi para a Mundial? Qual ano? Foi em 89, 90, né? É. Quase 90. Então, uma gravação de 1989, a gravação do Carlos Cianella na Rádio Mundial. Vamos ouvir aqui nas ondas do rádio. Pela Mundial. Bom dia. Abertura total para o ouvinte mundial. Vamos começar a demonstração do Show dos Bairros. A partir de agora você vota pelo número, pelo bairro, discando para o 2055544. Candidata número 1, Belfor Roxo, bom dia. Angélica. Blue Jeans. Bom, o pessoal que está acompanhando aí nas ondas do rádio, pela Rádio Teresópolis e pela Digital Light FM, e claro, pela Tere TV, o pessoal que está acompanhando aí notou que houve uma mudança bem radical na voz do Carlos Cianella, né? Da Rádio Ativa para essa gravação agora na Rádio Mundial. Uma voz ficou mais pesada, aquela voz mais impostada. Como é que foi essa mudança, Cianella? O hormônio? Acho que vai mudando, né? Com a idade, né? Com a idade, foi engrossando a voz, uma voz pesada, grossa. Engraçado, né? Não é? Tu tem gravação tua? Deve ter, né? Eu tenho. Falando nisso, eu lembro uma vez, você e Arthur Ricardo, você e o Richard, né? Eu e Richard. Assim que eu saí da Rádio Teresópolis, fui pro Rio, trabalhando no Rio. Um dia eu vou visitar a Rádio Teresópolis, tá Arthur e Richard apresentando o Jornal da Noite lá. Aí o Richard me pega, solta um burdola. O governador do Rio, o Richard tinha a língua presa, né? O Richard, qualquer dia a gente vai ter a oportunidade de entrevistar o Richard aqui também nas ondas do rádio. O Richard é uma figuraça, né? Da antiga, trabalhou na FM O Dia, na Rádio Mania. E ele, contando assim uma parte só com o Carlos Cianella, que é o destaque, mas o Richard, ele é libanês, meio americano, e veio pro Brasil, então ele não falava o R. Aí ele foi falar Leonel Brizola e falou Leonel Brizola. Todo enrolado. Mas isso é história para depois, a gente vai contar aqui nas ondas do rádio. Mas Cianella tem muita história também. Cianella, aí você foi para Mundial, tem essa gravação. Isso. Você ficou quanto tempo lá na rádio? Fiquei 2 anos e meio, até a rádio acabar, virou CBN, né? Você foi um dos últimos locutores, né, da rádio, né? Assim, o último. A equipe era Eloy, desde que eu entrei na Mundial. Praticamente um dos últimos locutores. Exatamente. Né? E não acabou não, gente. Tem mais Carlos Cianella. A gente vai mostrar
outra gravação de Carlos Cianello em outra rádio do Rio de Janeiro, tem fotos pra gente mostrar. A história dele no rádio é maravilhosa. A gente vai mostrar aqui na Terê TV, no canal 11. Daqui a pouco a gente volta nas ondas do rádio, na Terê TV.